Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, um programa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, empreendedora na área da educação, que ama o salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve assim como a vida deve ser. Agora são exatamente 12:01 aqui em São Paulo. E hoje tem jogo do Brasil, né? Eu sei que o pessoal está todo na expectativa desse jogo de hoje. E hoje nós vamos entrevistar aqui a Ana Soares. Eu vou apresentar ela agora para vocês. Mas antes, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo, para as mulheres, nossos ouvintes aqui. Espero que vocês estejam bem. Um abraço e um beijo, pessoal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Nova Lima, também Minas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Federação Russo Moscou. Ó, nós somos internacional, tem muita gente fora, hein? Fora do país. Rio de Janeiro, Marabá, no Pará, na Argentina, pessoal em Indaiatuba, São Paulo, Barreiras, na Bahia, Manaus, Amazonas, aqui em São Paulo, capital, Salvador, Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um beijo, abraço para vocês que estão nos ouvindo. E, claro, Cuiabá, Mato Grosso, que é a minha terrinha. Então, vamos lá. Quem está comigo hoje aqui é a Ana Soares. A Ana, ela é formada em Publicidade e Propaganda, ela é graduada em Psicologia Clínica e ela trabalhou na área do marketing, atualmente também trabalhou na área do RH, e unindo essas duas paixões, que envolvem negócios e pessoas, ela entrou no mundo do RH, tem formação em coaching, aplica ferramentas de avaliação de competências, perfil comportamental e emocional, e tem MBA em liderança feminina na inovação. E trabalha, claro, com recolocação profissional. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela também, mas eu queria perguntar para você, Ana, como é que você está hoje? Olá, Fabi, como vai? Tudo bem? Estou bem, Boa, graças a Deus. boa tarde a todo mundo. Boa tarde às mulheres aí que estão nos ouvindo. Me desculpe, ligaram uma máquina aqui agora, espero que não atrapalhe muito na nossa conversa. São coisas que acontecem no dia a dia, a gente não tem muito como controlar, né? Tá certo. Não vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Não. Mas vem cá, Ana, eu já quero até perguntar para você, qual que é o placar de hoje, Brasil e Suíça? Daqui a pouquinho. 3-0, tá bom? Opa, seria bom. Eu estou menos otimista. Eu acho que 2-1 Brasil, eu acho que vai, né? Estamos torcendo para que a coisa aconteça. Olha, o Brasil ganhando tá bom, mas eu, como sou bastante otimista, eu estou torcendo aí para um 3-0. Ai, que bom, que bom. Então, gente, hoje o meu bate-papo aqui com a Ana vai ser sobre empreendedorismo e mercado de trabalho. E a gente vai bater um bate-papo bem legal aqui para falar também sobre empreendedorismo, porque a Ana empreende nessa área, então ela vai falar um pouquinho para vocês. Mas antes, vamos começar com aquela pergunta, né? Ana, eu queria que você começasse falando para a gente aqui, primeiramente, para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo, o que é empreender para você? Olha, Fabi, acho que empreender começa com uma primeira coisa, coragem, né? Acho que você pega a sua coragem e vai. Esse é o primeiro passo. Mas acho que tem muito a ver com um desejo nosso de poder atuar, de poder ser muito alinhado com aquilo que a gente tem como ideal, como um propósito, né? Então, você sendo dona da sua própria empresa, você empreendendo, você tem essa liberdade de agir de acordo exatamente de acordo com aquilo que você acredita. Então, sim, pega a sua coragem, pega toda a sua experiência e vai atrás dos seus sonhos, né? Acho que é isso. É isso, né, Ana? Porque é que nem eu falo para as mulheres, né? Nós que empreendemos, a gente tem que ter uma boa resiliência, uma antifragilidade, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, a gente tem que ter muito essa força de vontade de realmente fazer as coisas acontecerem, né? De ver os nossos sonhos acontecerem, porque a gente realiza nossos sonhos através daquilo que a gente faz no empreendedorismo. E, Ana, aí eu queria ver com você, quando foi que você decidiu empreender? Conta um pouquinho da sua história. Olha, na verdade, eu abri a Veritas, né, a minha empresa, a minha consultoria, desde 2010. Eu abri em 2010, mas naquele momento eu ainda trabalhei como prestadora de serviço para outras consultorias, para grandes consultorias. Uhum. Então, eu posso dizer que eu comecei como uma prestadora de serviço. Certo. Né? Então, assim, era o primeiro passo para empreender mesmo. E aí, em 2017, eu decidi que ia andar pelas próprias pernas mesmo. Foi aí que eu realmente comecei a trabalhar somente para a Veritas, que é a minha consultoria.
Aí que eu considero que foi o meu primeiro, eu não sei se é o primeiro passo, mas o primeiro momento como empreendedora de fato. Entendi. Você começou prestando serviço e depois falou, não, agora eu decidi que agora eu vou empreender de verdade. No Exato. sentido de que agora você tem seu negócio, tem seu CNPJ, enfim, você já está ali empreendendo. O CNPJ eu já tinha, né? Só que eu trabalhei em parceria com outras consultorias. E aí, a partir de 2017, eu decidi que ia fazer realmente do meu jeito, né? Atender cliente do jeito que eu acho que é a forma ideal, atender as mentorandas da forma que eu acho que é o ideal, poder me dedicar exclusivamente para um cliente ou para um processo, para uma mentoria, para um coaching. Para isso, você tem que ter a liberdade, né, de poder fazer do seu jeito. E aí, então, foi onde eu comecei realmente a trabalhar somente com a Veritas, que é a minha consultoria. Tá certo. E, Ana, qual que é a relação do empreendedorismo para você e o mercado de trabalho? Porque você lida diretamente com isso, quando você trabalha com recolocação, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que está o mercado hoje. E aí, claro, o mercado também voltado para mulheres, né? Que nós sabemos aí as dificuldades que nós mulheres temos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque você vê isso no dia a dia, né? Então, nada melhor do que falar com uma pessoa que é especialista no assunto. Tá, então vamos lá, vou começar falando sobre justamente essa questão do empreendedorismo no mercado de trabalho. Acho que hoje a gente tem uma realidade que parece muito com essa história minha, né? Como que eu comecei. Você vê hoje, tanto tem estudos mostrando isso, como eu vejo na minha rotina do meu trabalho no dia a dia, muitos profissionais abrindo mão deste processo de trabalho como CLT, né? Dentro de um regime CLT, de uma forma estipulada, né, estabelecida, e abre mão disso para empreender. Começa abrindo uma própria empresa para ser um prestador de serviço, né? E isso acontece, assim, muito por algumas razões. Primeiro que as empresas, quando contratam desta forma, no modelo prestador de serviço, ela tem possibilidade de oferecer uma remuneração mais atrativa. Sim. Mas não é só isso também, né? O próprio profissional, às vezes, opta por isso porque aí ele tem maior liberdade, né? Ele consegue trabalhar de forma mais solta. Não que ele não vá estar comprometido, não vá estar engajado para a empresa que presta serviço, mas ele começa aí a dar os seus primeiros passos como empreendedor. Quando eu falo eles, eu estou falando eles e elas também, lógico. Sim. Principalmente. E aí a gente tem situações, inclusive, de mulheres que começam, às vezes, até assim, fazendo um trabalho manual, cozinhando, prestando serviço para outras mulheres na área de beleza, saúde, por exemplo, e aí vai indo, vai crescendo. Então, esse movimento acontece muito forte hoje no Brasil. Sim. Aliás, brasileiro é empreendedor por natureza, né? Isso é uma característica nossa, né? Então, a gente tem visto isso, eu acho que isso vai ser cada vez maior. A gente vê que o que sustenta o mercado hoje são as pequenas e médias empresas, né? Mesmo. Então, a gente vê isso. E aí, você tinha feito uma segunda pergunta. E a questão do mercado de trabalho? Como é que está o mercado de trabalho hoje, pensando nas pessoas que, de repente, querem se recolocar no mercado, né? E como é que está essa questão? Está aquecido o mercado? Não está? Como que está? Porque você está no seu dia a dia e você sente como é que está isso, né? Você está em contato direto com as empresas. Então, nada melhor do que você que está ali no meio comentar um pouco sobre isso. Tá, o que eu tenho visto, né? Depois que a gente teve um período aí de um grande volume de demissões durante a pandemia, quando as coisas começaram a voltar para o seu normal, né? As empresas reabrindo e os processos todos voltando à sua rotina normal, a coisa foi se equilibrando. Então, as empresas voltaram a contratar. Então, a gente teve, no começo deste ano, eu acho que teve um grande aumento de contratação, até o meio do ano teve até setembro, eu senti um grande volume de recontratação. Então, assim, não sei se a gente pode dizer que aumentou o número de vagas, eu acho que isso não, mas teve um reequilíbrio, né? Então, aquelas pessoas que foram demitidas estavam sendo, não exatamente aquelas pessoas, mas, assim, volume de recontratação. A gente tem agora um momento específico aí, que é Copa do Mundo, final de ano, aí as pessoas às vezes falam, agora não tem mais vaga, agora para tudo, não vou mais buscar. Não é verdade, gente. O que acontece? Existe, sim, a gente teve alguns feriados no meio de semana, agora tem a questão do jogo, você para assistir o jogo, então, assim, tem um movimento um pouco
pouco mais lento, a gente perde um pouco do ritmo neste período, mas as coisas não param, as empresas não deixam de contratar, não deixam de trazer novos funcionários. Então, o que eu diria? Principalmente se a gente pensar na área do comércio, né? Quem trabalha diretamente numa posição de comércio, não para de procurar emprego. Não é verdade que a gente vai só contratar depois do Natal ou depois do Carnaval. Não, as coisas estão acontecendo sim, estão aquecidas sim. Uhum. Olha aí, viu, gente? Então, você que está aí procurando emprego, né, procurando recolocação, não pare. É claro que a gente tem esses momentos que nem a Ana disse, que fica um pouco mais devagar, um pouco mais lento, porque o pessoal para assistir jogo, que tem toda aquela coisa. Mas o mundo não vai parar por causa disso, né? Afinal, as pessoas precisam vender, as pessoas precisam de mais pessoas ali para trabalhar. E geralmente o final do ano pelo menos eu trabalhei um tempo em RH também, mais de 15 anos só. E eu sei que o final do ano ele é mais aquecido para novas vagas, né? Ou seja, vários projetos que vão sendo criados, e aí já quer entrar o ano já com pessoas já trabalhando nesses projetos, vagas novas, então não pare de procurar, viu? Porque vaga tem. A questão aí também, né, Ana, que a gente vai comentar depois, é a questão da mão de obra qualificada, né? Que é outra questão também que a gente tem que estar atenta. Bom, agora são 12h11, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, e daqui a pouco a gente volta com mais programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, então não saia daí. Olá, pessoal, voltamos, e eu vou dar continuidade à pergunta que eu fiz para a Ana. Antes a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas estamos de volta. Vamos lá, Ana. Eu tinha perguntado o seguinte: quais são os seus desafios, né, em relação a empreendedorismo, empreender e atuar na recolocação de profissionais e transição de carreira? Aí você começou a falar e deu uma travadinha, mas continua aí. Quais são os seus maiores desafios hoje? Tá, então retomando só para não sei até que parte vocês conseguiram ouvir, mas assim, a dificuldade começa quando a gente vai abrir uma empresa, tem todo um trâmite burocrático, a gente tem uma complexidade aí de cargas tributárias, então eu sempre aconselho, contrate um contador, tenha alguém para te apoiar, alguém sério para te apoiar nesse primeiro processo. Agora, desafios são vários no nosso dia a dia, né? Para mim, por exemplo, a parte do comercial, toda a operação comercial, e em busca de novos clientes, esse para mim é um desafio bastante grande. Então, conto também com apoio, aí quando você tem essa necessidade de contrate, né, competências para isso, contrate pessoas que possam te apoiar nisso. Eu tenho o apoio de uma equipe aí para fazer esse trâmite operacional aí da parte comercial. Mas a gente tem, assim, diversos outros desafios, né? Por exemplo, é muito difícil você receber um não, e a gente recebe não o tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, eu digo que um grande desafio é a gente não desanimar com isso. Vai em frente, continua, né? Acertar, não dá para acertar 100%, não dá para ser sempre 100%. Então, vai ter erros, vão acontecer erros? Vão, mas isso tudo serve para o aprendizado. Então, não desanime com isso também. Não dá para agradar todo mundo. A gente não consegue agradar 100% e a toda a galera. Então, vamos, assim, eu acho que o principal é você estar muito conectado com o seu propósito, estar muito alinhado aos seus valores, muito convicta do que você quer e vai atrás dos seus sonhos, né? Não desanima nas dificuldades, porque dificuldades a gente tem no dia a dia, todos os dias, né? Sim. Comemore sempre as pequenas conquistas, isso é bastante importante, muito importante. Comemore todas as conquistas que a gente tem no dia a dia, vai comemorando. E que mais que eu posso dizer? Manter-se atualizado. Isso é um grande desafio. Não dá. Todos os dias você tem que ir em busca, porque todo dia está acontecendo coisa nova. Então, todo dia procura estar atualizado, principalmente com relação ao que é o teu mercado de trabalho, o que é a sua atuação, né? Acho que estou me lembrando desses por enquanto. Com certeza tem outros aí. Eu costumo dizer assim, porque eu também vim do mundo corporativo, né? Então, assim, eu atuei durante 15 anos e trabalhar na CLT é bem diferente de você empreender, porque no CLT, você, por exemplo, eu trabalhava no RH, então minha área específica era a área de RH. Então, as outras áreas de vendas, compras, marketing, eu não tinha tanto acesso. É claro que você que está num setor, e se você principalmente é líder daquele setor, você tem que entender do negócio, né? Onde você trabalha, entender um pouco de cada coisa. Mas você especificamente fica no seu setor ali, né? Então, os cursos que você faz, tudo é direcionado para aquela área. Isso. Agora, quando você resolve empreender,
Você não vai ficar só específico no produto ou no serviço que você entrega. Você vai ter que aprender a vender, né, Ana? A vender, tem que entender de marketing, entender de contabilidade, não que você vá fazer, né? Mas você precisa ter a noção das coisas ali, até para você fazer, tomar decisões. Então, quando você começa a empreender, aumenta o número de habilidades que você precisa ter. Né? Antes eu não trabalhava com vendas diretamente. Você vende projetos na tua empresa, mas eu não precisava bater na porta das pessoas, dos clientes, ofertar diariamente, né? Nessa mente empreendedor tem que ofertar todos os dias. São coisas que a gente vai adquirir no momento que a gente começa a empreender. A gente não sabe, né? O desafio vem e a gente tem que correr atrás. Não tem jeito, né? Senão as coisas não acontecem, não é, Ana? Que é exatamente isso, mas acho que aí entra, assim, é a delícia, né, de empreender, está aí também. São vários desafios, mas você aprende muita coisa, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal, te prepara para vários outros desafios da sua vida. Sim. Então, quando eu falei de se manter atualizado, é também isso, se manter atualizado não só naquilo que você é especialista em fazer, mas você vai ter que aprender sobre outros assuntos, sobre outras habilidades, vai ter que desenvolver outras habilidades, mas isso é uma maravilha, porque você vai ficando cada vez mais completo. Né? Sim, com certeza. Isso é muito legal. E você havia me perguntado também sobre os desafios com relação à mentoria de carreira, né? Aí eu queria te falar uma coisa, sabe, Fabi? Eu acho assim que o maior desafio que eu tenho nesse aspecto, nessa atuação como mentora de carreira, é fazer com que as pessoas percebam exatamente qual é o incômodo dela naquele momento, né? Qual é o teu incômodo nesse momento? Para onde você quer exatamente ir? Começa por aí. E esse é o principal, né? O começo é a parte principal dessa história. Se você não desenvolver muito bem este ponto, você não vai para frente. E quando eu falo deste momento, porque assim, isso já é uma coisa que vem acontecendo, mas isso é uma tendência, vai acontecer cada vez mais. Ninguém mais tem uma única atuação, uma única carreira ao longo da vida. Né? Eu, por exemplo, comecei na área de marketing, comecei trabalhando em agência de publicidade, fui para o mundo corporativo em marketing, aí eu fui para pesquisa de mercado, aí fui fazer formação em psicologia, fui para o RH, depois fui empreender, então, assim, já mudei de atuação algumas vezes e eu sei que eu ainda vou mudar, né? Eu já estou com mais de 30 anos de carreira, 54 anos de idade, eu tenho certeza que eu ainda vou mudar, já até sei alguns passos aí para frente. E isso é comum, isso vai ser cada vez mais comum. Então, olha este momento para onde eu estou, o que me incomoda, o que me motiva e para onde eu quero ir. Acho que esse é o principal desafio quando a gente fala de mentoria de carreira. Sim, isso que você falou é bem interessante, né? Porque é fato, as pessoas, antigamente, né? Eu falo porque meus pais diziam assim: você vai formar nesse curso, você vai morrer fazendo essa mesma profissão. Tinha essa mentalidade. Hoje não, hoje nem você falou, olha o percurso que você já traçou, né? E outra coisa, quando você falou, né, dos seus pais, eu lembrei, era uma coisa assim, o orgulho da família era ter um filho que entrava numa empresa e provavelmente se aposentasse naquela empresa, né? Então, fazia toda a carreira, toda a vida profissional na mesma empresa. Isso era, assim, a coisa mais linda do mundo. Quando eu comecei no mundo corporativo, ainda tinha um pouco isso. E a gente ainda tinha esse histórico. Hoje não é mais assim. Não. De jeito nenhum. As pessoas trabalham meio que por projetos, então ela vai para aquela empresa, desenvolve aquele projeto, aí ela vai buscar outro desafio. Isso é muito legal também, claro que a gente não está falando aqui de uma instabilidade, a pessoa que começa e não termina nada, não é isso. Mas essa diversidade é interessante, é importante também, e acho que é a característica de hoje, não dá mais para a gente querer ficar chorando o que foi. Não, vamos viver o que é hoje. E hoje essa é a característica mais forte do mercado de trabalho. Então, a gente tem uma coisa muito assim, fez um projeto, desenvolveu, terminou esse desafio, parte para outro. Isso também é bem característico. Realmente, a tendência é ser mais assim, como você disse, né? Então, as pessoas, elas estão mudando constantemente e as coisas estão, assim, a todo vapor. Então, se você, principalmente que está nos ouvindo, né? E quer fazer a transição de carreira, depois a Ana vai passar aí o contato dela, mas é muito bom vocês terem o direcionamento, e principalmente de pessoas que possam te ajudar nesse processo. Porque às vezes você está, de repente, numa profissão, você está descontente, você fala, nossa, queria fazer outra coisa e tá naquela dúvida, é importante ter uma mentora para te direcionar nesse momento,
Ok? Ó, agora são 12h33, nós vamos para o nosso intervalo, e daqui a pouco a gente volta com mais programa Elite Rosa aqui na rádio, na voz delas, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso terceiro bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, e hoje com a nossa convidada Ana Soares, e o nosso tema é empreendedorismo e mercado de trabalho. Agora são exatamente 12h36, daqui a pouquinho, né, o jogo Brasil e Suíça, mas antes... Foquem aqui no programa Elite Rosa. E daqui a pouquinho vocês vão assistir o jogo. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Porque, assim, nós sabemos que no mercado de trabalho, principalmente para o público feminino, né? A gente tem mais desafios aí no mercado de trabalho do que os homens, né? A gente viu muito isso no nosso MBA em Inovação, né? Liderança Feminina na Inovação. Eu e a Ana fizemos a MBA juntas, né? Então, a gente estudou muito sobre isso. E aí, Ana, você como tem muito contato aí com as empresas, né? E você também com as mulheres, também quando tem essas vagas e tudo mais, queria saber de você, assim, quais os principais desafios hoje no mercado de trabalho, com essa questão de recolocação, principalmente para o público feminino? Olha, Fabi, o que eu tenho visto, assim, hoje em dia, as empresas estão muito mais voltadas para essa questão da diversidade, a diversidade como um todo, né? A gente está falando aí a questão de idade, etarismo, a gente está falando do gênero, a gente está falando de opção, de raça, de etnia. Então, está todo mundo voltado muito para essa questão da diversidade, eu acho isso muito importante, né? Quanto mais diversa a empresa for, mais inovadora ela pode ser. Isso a gente viu também no nosso curso. Sim. Mas isso é fato, né? Porque se você tem diversidade de pensamento, de discussão, obviamente que você tem mais possibilidades aí de caminhos diferentes, né? De inovação. Mas quando a gente fala especificamente de mulheres, né, a gente vê, e assim, infelizmente, no mercado a gente vê muita empresa já muito antenada com esse assunto, mas muitas empresas ainda apegadas a pensamentos do passado, né? E quando a gente está falando de desafios para as mulheres, o que acontece? Algumas empresas ainda ficam com medo de contratar a mulher, porque a mulher engravida, né? Óbvio, graças a Deus que a gente engravida. Mulher engravida, a mulher que é a maior responsável pelos cuidados da casa, dos filhos. Então, se tem filhos pequenos, quantos filhos tem? Aonde que fica essa criança quando ela trabalha? Então, existe, assim, aquele pensamento ainda muito preocupado com a entrega da mulher, porque ela pode engravidar, porque ela tem filhos para cuidar. E, olha, de fato, não é verdade, não é o que eu tenho visto, o que acontece. Mulher, gestante ou não, mulher com filhos pequenos ou grandes, né? Todas entregam tanto quanto ou mais do que os homens nas mesmas posições, com os desafios, com os semelhantes desafios, tá? Então, assim, eu acho que está na hora, né? Já passou da hora das empresas entenderem e se soltar para isso. O que eu vejo? Que mulheres, pela característica, né, pelas características que não são peculiares, assim, a gente tem um cuidado muito maior com pessoas, de um modo geral. A gente tem uma capacidade muito maior de se colocar no lugar do outro. Então, aquele olhar, aquela postura mais empática. A empresa ganha com isso. Por quê? A mulher, de um modo geral, ela traz para o ambiente de trabalho ela faz do trabalho um ambiente muito mais saudável, muito mais acolhedor, e Sim. ela, a mulher, é a primeira a apoiar essa questão da diversidade. Então, empresas onde a gente tem um número maior de mulheres na liderança, você pode ter certeza que essas empresas têm maior diversidade no seu quadro, você pode ter certeza que essa empresa tem um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais saudável. E com isso, o que a empresa ganha? Além da produtividade, né? A questão da marca empreendedora também, né? Ela Sim. ganha respeito no mercado. Então, fica muito mais fácil, inclusive, de você atrair novos talentos. Tanto mulheres quanto homens, mas novos talentos. Sim, com certeza. A mulher, ela tem o lado, a gente costuma dizer, né? A mulher é mais colaborativa, a mulher é mais empática, ela tem um olhar mais aguçado em várias questões. Então, a mulher, ela traz isso para a empresa, né? Eu trabalhei, como eu falei, muito tempo em RH, então eu contratava também pessoas, e ali a gente via como as mulheres são dedicadas, né? E principalmente as mulheres que elas são muito dedicadas. Não é o filho, porque tem filho, e que isso vai atrapalhar, em nenhum momento. Porque elas sabem da responsabilidade delas, e a mulher, ela é muito compromissada com isso, né? Então, a gente sabe que elas buscam sempre trazer o melhor para as empresas. Então, eu acredito muito que quanto mais mulheres as empresas,
mais diversidade também as empresas vão ter. Agora, assim, tem alguns fatores que, né, dificultam essa inserção que você falou, né? Tem a questão mesmo da licença maternidade, a questão da dupla jornada, né? Então, às vezes, traz algumas dificuldades para o mercado de trabalho. Outra coisa, até para a mulher começar, né? E aí ela se candidatar a vagas. Tem a questão da síndrome da impostora, que nós sabemos que a mulher ela tem muito disso, enquanto ela não tiver o currículo, tudo que tiver ali, né? A gente falou muito isso na MBA. Se ela não tiver todos os requisitos bonitinho, ela não se candidata, né? Tem alguns desafios também. Eu estudo muito sobre a questão do assédio, né, no ambiente de trabalho voltado para as mulheres, né? Então, o assédio ainda, infelizmente, ainda acontece muito, assédio moral e assédio sexual também nas empresas. E aí, como você falou, né, tem empresas que já estão buscando muito essa questão da inclusão, da diversidade, e tem empresas que ainda têm uma cultura pouco inclusiva, né? Então, acaba que não tem muito essa visão de ter mais mulheres nas empresas. E aí eu queria que você dissesse o seguinte, queria que você comentasse um pouquinho. Quais são outras dificuldades de inserção feminina no mercado de trabalho? Porque eu falei sobre a síndrome da impostora, a gente falou muito sobre isso também, né? A mulher, ela tem uma coisa com a... Se ela estudar muito, se ela tiver todos os cursos possíveis, ela não começa. E isso, inclusive, impacta também no empreendedorismo, porque tem muita coisa que nós mulheres precisamos fazer. E ela fica assim, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, se eu não tiver o curso de fulano, de ciclano, eu não vou fazer. Se não tiver tudo perfeito. E, na verdade, a gente tem que entender que as coisas elas precisam ser feitas. E você vai fazendo já ajustes no caminho, né, Ana? Exatamente isso. Eu acho que aquele ditado, né? O feito é melhor do que o perfeito. A mulher tem essa coisa de eu só vou começar quando eu estiver absolutamente pronta. A gente nunca vai estar absolutamente pronto, né? Então, vai fazer, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Vai e faz. E aí, como você bem colocou, você vai se aprimorando no percurso, né? No decorrer do teu percurso, você vai se aprimorando, né? E aí, Fabi, eu acho que esse desafio realmente existe mesmo, né? A gente tem diversos desafios, mas eu acho que depende muito, aí vai depender muito de nós, mulheres. A gente vai ter que se colocar no mercado de trabalho de uma outra forma. A gente vai ajudar as empresas a mudar esse pensamento. Vai partir muito mais de nós. Então, primeiro ponto, descubra o que você quer, o que te motiva. Descobrir o que te motiva, o que você quer, está alinhado com o teu propósito, está alinhado com os seus valores, vai à luta. Não está pronta? Não vai estar pronta nunca. Mas vai se aprimorando, vai buscando tudo que você puder. Hoje a gente tem recursos diversos, né? Tem cursos gratuitos, tem informação disponível em tudo quanto é lugar. Então, vai se preparando e vai caminhando, né? A questão do assédio. O assédio existe, infelizmente, eu acho que nunca vai deixar de existir também. É ilusão a gente achar que isso vai mudar 100%, não vai. Sempre vai existir. Aí, de novo, eu acho que é uma questão da postura da mulher, né? Então, não aceite isso. Não aceite nenhum tipo de desrespeito. Nenhum tipo de desrespeito, né? Então, se coloque perante disso. Se coloque como você merece ser respeitada. Você tem o direito de atuar em qualquer profissão que você escolher, qualquer mercado, em qualquer empresa, você tem tanto direito quanto qualquer outro homem. Né? Aqui, eu, pelo menos, não levanto a bandeira de que eu acho que a gente tem que se apoiar muito, nós mulheres, mas a gente tem que também contar com o apoio, com a parceria dos homens. Acho que a gente consegue um equilíbrio maravilhoso, homens e mulheres, né? Então, agora, a gente, infelizmente, ainda tem que lutar muito mais do que eles. Fato. Isso é fato. Isso é fato, não tem jeito, não dá para... Então, assim, a gente tem que se colocar, a gente tem que lutar pelo nosso espaço e não desistir. Vai em frente, não aceite desrespeito de nenhuma forma, né? O assédio moral não vem só de homens, né? Sim, vem de mulheres, inclusive. Vem de mulheres, infelizmente, de algumas mulheres também. Então, assim, vamos enfrentar isso, não vamos aceitar e vamos enfrentar. E desenvolva parcerias com outras mulheres, né? E com homens também, né? A gente pode se fortalecer. Com certeza. É por aí. Primeiro ponto, se coloca. Sim. Abraça, pega na mão de quem está do lado e vai junto. Eu costumo dizer assim, tem até um livro que eu li, que é do Caminho do Artista, se eu não me engano. Eu não lembro agora o nome do autor. E eu sei que no livro fala uma frase que eu gosto muito, que diz assim, salte que a rede aparece.
Porque se a gente fica muito assim, esperando que as coisas aconteçam, muitas vezes você vai precisar dar o primeiro passo, vai precisar arriscar, né? Para as coisas acontecerem. É no movimento que as coisas acontecem. Estou acontecendo. Não Eu é? acredito, não conhecia essa frase, muito legal. Vou adotar essa frase. Realmente salte que a rede aparece, de alguma forma, né? O pessoal fala muito que empreender é você saltar de um, por exemplo, de paraquedas, e fazer com que ele abra no caminho, né? Eu acredito que vai muito de encontro com essa frase. Mas é isso, a gente precisa começar, né? Não tem como ficar esperando. Tudo começa pela gente. E claro, como bem a Ana colocou, né? Não deixar que as pessoas nos desrespeitem, né? Nós somos merecedores e a gente tem que colocar as pessoas no lugar delas, sim, porque nós merecemos. Agora são 12h46, Ana, nós vamos para mais intervalos, nós já voltamos com o último bloco aqui do programa Elite Rosa, então não saia daí. Olá, voltamos com mais o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, com a nossa convidada Ana Soares e o tema empreendedorismo e mercado de trabalho. Agora, Ana, eu queria que você passasse seus contatos, queria te agradecer também por você ter aceito estar aqui comigo e aqui na rádio, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, mercado de trabalho, transição de carreira, né, sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho também. E eu queria que você deixasse seus contatos aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, poder te seguir, te acompanhar também no Instagram, e eu queria que você passasse seu contato para a gente aqui. Tá bom. Eu estou no LinkedIn ou no Instagram como Ana Soares, tá? Então, por favor, fiquem à vontade de fazer contato, qualquer dúvida, qualquer comentário, eu respondo todo mundo, pode mandar que eu respondo, pode ser que demore um pouquinho, mas eu respondo. E queria deixar assim, um recado, lembre-se, gente, vocês podem contar com ajuda, com apoio dos outros, existem várias ferramentas também para nos apoiar, nos ajudar a descobrir qual é o nosso caminho neste momento, né? Depois muda de novo, faz todo o processo de novo, porque vai mudar, é natural, é bom que seja assim. Uhum. É isso mesmo, se precisar mudar a rota, a gente muda, né? Exato. É que nem eu falo que, eu não sei quem que me dizia sempre isso, acho que era uma amiga minha, que ela falava bem assim, eu falava, nossa, mas eu tô pensando em fazer tal coisa e tal, mas não sei, tal. Se você precisa mudar, muda, você não é quadrada, muda. O importante é você saber que você está fazendo algo que você gosta, que você ama, que te faz bem, né? Não se fique presa a situações e coisas, e pessoas, inclusive, que não te apoiem, que não está no teu caminho, que não faz parte do seu propósito, né? Nós, mulheres, a gente tem um propósito muito forte com isso, a gente quer muito cuidar, mas a gente precisa cuidar da gente primeiro, né? Para você cuidar de alguém, você tem que estar muito bem cuidada primeiro. Aquela história do oxigênio no avião, né? Sim, não adianta você querer dar ar para alguém se você não tem o seu próprio ar. É isso aí. Exatamente isso. Ana, então, muito obrigada de coração por você ter participado aqui do programa Elite Rosa. Eu quero agradecer a todas que estiveram nos ouvindo aqui. Eu sei que agora vai começar o jogo, né? A Ana disse que vai dar 3-0. Eu falei que vai dar 2-1, né, Ana? Mas o importante é que o Brasil ganhe, não é mesmo? O importante é o Brasil ganhar. Exato. A gente é feliz. Eu te agradeço muito, viu, pelo convite, Fabiana. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Um forte beijo para você, Ana, um abraço. E assim, eu termino mais o programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquecem também de me seguir no Instagram, @Fabisama com S, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, mulheres, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Um beijo para todos, um beijo, Ana.